Olá pessoal, estamos aqui para o nosso 6º episódio da nossa série intitulada Eventos Finais. E o tema de hoje é o estilo de vida e as atividades do remanescente. E para você que está chegando no nosso canal, neste vídeo, eu convido você a assistir os 2 vídeos anteriores que nós falamos sobre o remanescente segundo as profecias de Daniel e do livro do Apocalipse. Então você verá lá quem é o remanescente, a identidade do remanescente, quando surgiria o remanescente, o que o remanescente acredita. Dá uma olhada lá. E neste de hoje nós vamos ver o estilo de vida e as atividades do remanescente. E eu quero começar com um texto bíblico de Jesus, que se encontra em Lucas 19, verso 13. Jesus diz: mantenham-se ocupados até que eu volte. Cristo explicou para os seus discípulos que dentro em breve ele voltaria e que eles deveriam continuar firmes na pregação do Evangelho, fazendo discípulos de todas as nações. E eles deveriam ser congruentes com a mensagem que eles levariam a todos os povos. Não somente pregar, mas também viver aquela mensagem. E as profecias do livro do Apocalipse e de Daniel apontam para um surgimento do remanescente no tempo do fim. E mais do que nunca nós precisamos ser congruentes com a mensagem bíblica, a qual cremos que está nas Escrituras, e principalmente em relação à saúde. E é o primeiro ponto que eu quero tocar em relação ao estilo de vida do remanescente. O povo de Deus dá valor à sua saúde. Chá preto, café, fumo, cerveja, vinho e todas as bebidas alcoólicas não devem ser ingeridos moderadamente, mas completamente rejeitados. Ou seja, todos estes itens, bebidas alcoólicas, cigarro, café e tudo que faz mal para a nossa saúde, nós devemos rejeitar. É o que está escrito lá em Levítico, capítulo 11. Nós precisamos rejeitar alguns tipos de alimento e nós precisamos ter um estilo de vida saudável, nos alimentando de frutas, de legumes, de cereais. Veja só, a verdadeira temperança nos ensina a dispensar inteiramente todas as coisas nocivas e usar adequadamente aquilo que é saudável. Eu quero contar para vocês o que tem acontecido comigo nos últimos meses. No mês de janeiro, eu estava de férias e eu tive contato com um livro chamado Conselhos sobre Regime Alimentar. E eu comecei a ler este livro e eu comecei a perceber que eu estava sendo incongruente com a mensagem ao qual eu cria e o que a Bíblia dizia em relação a um estilo de vida saudável. Então eu comecei a tomar algumas decisões de mudança na minha vida. Dentro deste livro, eu tive o contato e o privilégio de conhecer 8 remédios naturais que nós encontramos de forma gratuita à nossa disposição. Luz solar, alimentação saudável, repouso, exercício físico, ar puro, água, confiança em Deus, domínio próprio. Esses são os verdadeiros remédios. Eu me encontrava com 94,6 kg. Infelizmente, eu me alimentava mal, comia muitas frituras, gostava de muitos salgados. E eu estava seguindo num rumo, num caminho da minha vida que seria sem volta se eu não mudasse os meus hábitos e mudasse o meu estilo de vida. Foi um momento que eu comecei a ler este livro, Conselhos sobre Regime Alimentar, e eu tomei uma decisão. Eu vou cuidar da minha saúde. E no dia 3 de fevereiro, eu comecei a fazer exercícios físicos, a me alimentar de forma saudável, comendo frutas, verduras, legumes. Sabe, eu não gostava de frutas, mas Deus foi operando em mim.
e eu comecei a ter domínio próprio, escolhendo o que eu iria comprar já dentro do supermercado, o que eu iria trazer para a minha casa e o que eu estava escolhendo me alimentar. Então eu comecei por uma transformação e eu comecei todos os dias caminhar perto de casa a um parque, todos os dias fazendo exercício físico, tomando bastante água, tendo contato com a luz solar, com o ar puro, confiando em Deus. E hoje, depois de 4 meses, de forma extraordinária, simplesmente porque eu mudei o meu estilo de vida, eu perdi 13 quilos. É algo extraordinário. Eu já sou casado com minha esposa, nós temos mais de 7 anos de casados. E quando eu casei, eu tinha o peso que eu tenho hoje. Então, hoje eu estou muito feliz, porque o que Deus diz na sua palavra em relação a um estilo de vida saudável, de fato, acontece e eu comprovei na prática. Hoje eu sou uma outra pessoa. Hoje eu sou um outro João Renato. E eu quero apontar mais 3 hábitos do remanescente. O segundo é o culto familiar. Querido amigo e querida amiga, querido adolescente, querido jovem, é muito importante nós estarmos conectados com Deus, buscando Ele diariamente, constantemente e principalmente com a nossa família, realizando o culto familiar. É necessário nós orarmos mais de forma unida, buscarmos mais ao Senhor, lermos a sua palavra, meditarmos como família, porque todos nós queremos ir para o céu e todos nós desejamos que nenhum componente da nossa família se perca. O terceiro hábito, discipulado e pregação do Evangelho. Jesus disse, enquanto vocês estiverem indo, caminhando, vivendo, façam discípulos, levem eles até o batismo, permita que estas pessoas sejam transformadas através da contemplação. Paulo disse o seguinte, sede os meus imitadores como eu sou de Cristo. Amigos, nós precisamos ser congruentes na nossa pregação do Evangelho. Não é somente falar da boca para fora, mas nós, mais do que nunca, nós precisamos viver esta mensagem. E o último ponto é, viva cada dia como se fosse o último. Devemos vigiar, trabalhar e orar como se hoje fosse o último dia a nós concedido. Um curto dia é o que lhes é dado, como se esse fosse o último dia de vocês na terra. Trabalhem para o Mestre durante suas horas. Apresentem a Deus todos os seus planos para serem executados ou rejeitados, conforme a sua providência indique. Viva cada dia como se fosse o último dia da sua vida. Ame mais, trabalhe com toda a sua força, com todo o seu vigor, estude de forma dedicada. Sabe, lá em Eclesiastes diz que para a sepultura, para onde nós vamos, se Jesus não voltar na nossa geração, não há obra, não há conhecimento, não há amor, não há nada do que o homem ou a mulher, a sociedade faz debaixo do sol. Nós precisamos ser proativos, nós precisamos ser determinados, corajosos, nós precisamos correr atrás dos nossos sonhos e principalmente avançando na pregação do Evangelho. Eu quero terminar fazendo um apelo prático para você. Eu não sei qual é a sua dificuldade, qual é o seu problema. Talvez o seu problema não seja em relação à perca de peso, talvez o seu problema seja o repouso, talvez o seu problema seja confiar em Deus, ter contato com a natureza, ter domínio próprio, sabe? Eu não sei qual é a sua dificuldade, mas eu sei que em Deus a solução, em Deus a resposta para os seus anseios e para todas as coisas que você tem passado neste momento. Mas eu quero dizer para você, Deus deu 8 remédios naturais para nós aproveitarmos. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Deus te abençoe.